E o que os italianos acham do Brasil e do brasileiro em si. Mas quer dizer, esse vídeo aqui, ele na verdade ele fala de experiência empírica de pessoa, de alguém que não era visto como brasileiro, como eu quando eu morei lá. Obviamente, óbvio, eles sabiam, né? As pessoas que estavam próximo de mim sabiam que eu tinha nascido no Brasil, mas como sabia falar vêneto, como sei falar vêneto, entendo, enfim, da cultura e todo esse tipo de coisa, então eles meio que tinham a liberdade de falar essas coisas comigo, até mesmo porque eu não ficava recriminando, né? Mas eles tinham essa liberdade de falar o que eles realmente achavam. A maior parte das pessoas, como às vezes vão para lá, enfim, tem essa coisa, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, não sei o que e tal. Acho que as pessoas ficam um pouco assim, né, de falar a realidade e não fica aquele diálogo realmente promissor, aquele diálogo honesto, né, entre uma parte e a outra, né. E aí o que acontece comigo, isso não surgia porque as pessoas falavam abertamente comigo e pediam, né, até muitas vezes de modo ingênuo, como era o Brasil, e aí nessas perguntas eles deixavam transparecer o que eles realmente acreditavam sobre o Brasil, que são coisas às vezes até meio engraçadas assim. Bom, esse vídeo vai falar sobre isso aqui, especificamente na região do Vêneto, mas isso aqui eu constatei com outras pessoas também, porque eu não só falei com vênetos, eu morei no Vêneto, mas eu tinha aí contato, falei com outras pessoas, porque no Vêneto não tem só vênetos, obviamente, assim como no Rio Grande do Sul não tem só gaúchos e assim por diante. Mas se você quiser saber mais sobre isso, fica, obviamente, até o final do vídeo. As melhores informações sempre estão no final do vídeo, então fica até o final do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe o conteúdo aí com os seus amigos. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamário, voltado para os vênetos, a gente fala de muitas coisas aqui. Vamos lá então, começar esse vídeo, até anotei alguns tópicos aqui para não esquecer, porque eu fui relembrando assim as coisas que, enfim, das conversas que eu tive com as inúmeras pessoas lá, eu também fiz alguns cursos lá, então dava para ter digamos assim, uma noção, né? Principalmente quando a gente vai, estuda, faz um curso, alguma coisa assim, a gente vai, meio que é natural do humano, né, sentar ali naquele lugar, pelo menos quando não conhece, senta sempre mais ou menos no mesmo lugar, e aí vai fazendo um bolinho, conhecendo outras pessoas, e se aproximando até que quebra o gelo e conhece todo mundo. Olha só, tem uma coisa interessante aqui que eu coloquei por primeiro para vocês, que eles não conhecem muito bem a realidade latino-americana, tá? Quer dizer, eu acho que o mundo inteiro não conhece muito bem, até mesmo, digamos, porque falta muita informação, por exemplo, da antiguidade. Quem conhece muita informação da antiguidade latino-americana? É muito pouco, né? A gente conhece aí alguns povos que tiveram, né? Astecas, os impérios maiores, mas mesmo assim se conhece muito pouco, se estudou muito pouco sobre isso. Então é normal que esse tipo de coisa não entre muito no currículo escolar deles, que eles não conheçam muito esse tipo de história, até mesmo porque se sabe pouco. E quando a gente não estuda muito sobre um povo, a tendência da nossa vida é não dar muita bola, muita importância para as coisas que tem ali, e a gente não vai muito atrás disso, tá bom? Então é muito mais fácil a gente se encher de estereótipos. Se nos enchem de estereótipos sobre histórias, por exemplo, da Itália, que é um país antigo, que é um país que teve muita... enfim, um país antigo não, é um país novo, mas eu digo, é um trecho, uma península, que tiveram vários estados soberanos, vários países ali dentro, e que esses vários países representaram, enfim, tiveram grande importância aí ao decorrer da história, né, por meio de vários fatos, por exemplo, as cruzadas, né? Então imagina locais que são relativamente novos para a realidade ocidental, né, a realidade, a cadeia, né, a confederação ocidental, né, como, enfim, o Brasil foi administrativamente colonizado por ocidentais, então ficou parte do Ocidente e assim vai, né? Apesar de que geograficamente não seria. Mas vamos lá. Então, eles não conhecem bem as coisas daqui, muito menos o Brasil. Até mesmo quando eu estava num curso lá, comecei a falar com um colega meu, se não me engano era de alguma cidade de Verona, alguma coisa assim, pedindo e tal, né? Lá era inverno e aqui era verão, obviamente, né? Ele nem sabia que aqui, tipo, que eram climas diferentes, assim, um do outro. Lá é verão agora é quente? Ela, sim, claro, óbvio, né? É sempre o inverso, quando aqui tá uma coisa, lá é outra.
outra, né? Então, vocês já conseguem perceber que às vezes tem muitas, não todos, né? Não vamos generalizar, mas tem algumas pessoas que são tão à margem dessa coisa, tipo, importa tão pouco, né? O mundo latino-americano que eles não sabem nem as coisas básicas, assim, se estuda tão pouco isso para eles, que para eles o mais importante ali é a Europa, Estados Unidos, né? A Ásia, Oriente Médio também, mas a América Latina parece que tem pouca relevância assim na cabeça deles. Então, bastante o que se tem de conhecimento ali, né? Principalmente do Brasil, e quando eu falo do Brasil, eu falo da América Latina inteira. Bastante estereótipo, né? Por quê? Porque como não teve uma relevância histórica, eu digo mundial, assim, de guerras e domínios e impérios, né? Me parece que eles são muito baseados nisso, né? Essa relevância histórica secular. Como o Brasil não teve isso, porque é um país relativamente novo e nenhum país aqui da América Latina teve isso, me parece que é muito mais fácil aí eles terem esse guia estereótipo, porque geralmente o que aparece sobre o Brasil lá para eles, geralmente são estereótipos os mais vendidos, aqueles que eles também tentam vender para nós aqui. É o carnaval, enfim, sei lá, mulata, até travesti, né? Porque teve lá aquela famosa história, acredito, lá do Ronaldo e tudo mais, enfim, mas eu até é meio chato, né, falar isso, mas tinha pessoas que falavam, lá é bem comum isso. Eu falei, não é tão comum assim, do tipo, claro, óbvio, existem e tudo mais, né? Mas parecia aquela coisa, assim, que era uma coisa que todo mundo existia em qualquer canto, em qualquer lugar. Não, mas não é bem assim, é óbvio, né? Eu falei, olha, deve ser mais ou menos que nem aqui. Então, fica uma coisa meio estereotipada, estranha, engraçada, né? Para eles. Outra coisa que eu anotei aqui, fora disso, obviamente, o futebol, por conta, né, dos inúmeros jogadores brasileiros que vão ali e integram esses times, né, da Europa, isso é muito famoso para eles lá. Mas regiões mais conhecidas que, digamos, quando a gente fala Brasil para eles vão saber, né, desses locais lá na cabeça deles, os estados, digamos assim. Geralmente Bahia e Rio de Janeiro por conta das férias, né? Então, quando eles vêm para cá, país, enfim, que eles acreditam, né? Isso também, eles acreditam que o país inteiro é tropical, que não faz frio nunca em nenhum lugar do país. Eles não sabem que existem áreas como aqui no sul do país que é um clima temperado, que seria basicamente parecido, por exemplo, vamos lá, o nosso clima aqui do sul do país, ele é um pouco mais parecido com o clima do sul da Europa, né? Mas não todo o sul da Europa, mas, por exemplo, eu ouvi pessoas que já vieram para cá, né? Pessoas de lá, meus amigos, vênetos, que já viveram aqui há algum tempo e falam que aqui o clima, por exemplo, é parecido com o sul da Itália. Tipo, faz calor e quando faz frio, mas não é aquele frio assim, nossa, né? Tipo aquele frio de -10, -20. Não, faz ali um frio de 0, em algumas regiões ali, aqui chega a -4, -5, daí algumas regiões mais altas, né? Tipo Bom Jesus, chegam umas coisas absurdas ali, de -10, aí chega, mas não é o geral, não é o padrão, não dá para pegar, digamos, a exceção, fazer da exceção a regra. Isso aqui você sabe, até tem um ditado que fala, né? Os tolos encaram a exceção como a regra. Eles acham que aquilo ali, só porque acontece naquela realidadezinha dele, ele acha que aquilo é o todo, que aquilo ali é a regra. Não é isso que acontece. Então, seria mais ou menos isso, né? O sul do Brasil, pelo menos, ele tem esse clima um pouco mais temperado. Algumas outras regiões, aí Minas também, São Paulo, alguns locais desses estados, enfim, dessas regiões do Sudeste também tem esse clima um pouco mais temperado, outros não. Mas enfim, eles não sabem nem isso, eles acreditam que é tudo calor, assim, o ano inteiro e tal. Então o que eles mais conhecem é Bahia e Rio de Janeiro por conta das férias, que eles vêm pra praia, né, e cartão postal, eles basicamente gostam disso daí e óbvio, eles não conhecem, eles acham que o Brasil praticamente é só isso, Rio de Janeiro e Bahia, a maior parte das pessoas, não vamos generalizar. Questão aqui dos imigrantes, até uma pergunta aí, uma dúvida que foi deixada aqui no canal há algum tempo, e também os meus alunos volta e meia me pedem sobre isso, né? Como é que é? Eles conhecem, não conhecem? Olha, isso aqui é interessante, tá? Da gente discutir. O que acontece é que
basicamente, assim, se a gente for pegar um geral da Itália, eles não conhecem, tá? Essa história da imigração. Aqueles que vão saber sobre imigração, principalmente a nossa imigração, são aqueles que sofreram isso na pele, né, no couro, que é o quê? São os vênetos, os trentinos, os friulanos, os lombardos e geralmente assim pessoas que também tiveram, que sabem, conhecem histórias dessa imigração dentro da sua própria família, por exemplo. Eu sei falar do vêneto porque eu convivo mais com vênetos e assim eu pedia para as pessoas, até mesmo me lembro de uma situação que eu estava na estação de trem, Treviso, acho que era Treviso, e aí eu conversei com uma senhora lá, eu pedi um café, uma coisa para comer ali, enquanto esperava o meu trem, e conversando com a senhora, óbvio, veio o assunto ali, né, que eu era do Brasil e tudo mais, e que eles sempre ficavam espantados, do Brasil, né, sabe falar vêneto e tudo mais e tal, e aí então ela falou, eu tive, né, teve bastante pessoas na minha família que foram, né, naquela época também para o Brasil, para a Austrália, assim por diante. Eu conheço a história de um tio meu e tal, alguma coisa assim, ela falou, não me recordo direito. Então são pessoas que, pelo menos no Vêneto ali, que eu tive mais contato com o pessoal, e não só ela, né, falei com outras pessoas, elas têm essa realidade ali dentro, então é um pouco mais difícil de desconhecer, por mais que muitas vezes não se aborde isso talvez na escola, mas é uma realidade ali que fica, né, fica latente na sociedade, até mesmo porque os vênetos têm essa rixa do jeito que foi anexado o reino, foi anexado o Vêneto ao reino da Itália, né? Porque muitos encaram isso como se tivesse sido uma coisa errada, né? Como se foi uma coisa do invasor, meio que uma obrigação. Então isso aqui, coisas que fazem parte do pilar da história, geralmente é bem lembrado a quem sofreu isso. Mas os demais, assim, por exemplo, eu conversei com um siciliano, conversei com um romano e tal, eles já não sabem muito sobre a história, alguns até, assim, sabem que teve essa grande imigração, mas desconhecem completamente, e outros nem sabem que isso aí existiu. Assim, pessoas que saem fora desse círculo dos povos ali da Itália que sofreram essa imigração, que basicamente foi, se a gente for pegar mais ali ao norte, ao Vêneto, Lombardia, Friuli e Trento, se a gente sai dessa realidade, então depois lá no sul, né? Sicilianos, napolitanos, calabreses, que daí é uma realidade um pouco, sim, veio para o Brasil, mas um pouco mais lá para os Estados Unidos, né, da América. Então ali eles têm uma realidade bem generosa quando se fala sobre imigração. O restante ali é bem difícil, sabe? Romanos, enfim, toscanos, basicamente eles não sabem nada sobre imigração, inclusive um deles, eu não me lembro se era toscano ou era romano, ele me disse, mas então é por isso que uma vez eu fui no Brasil e eu me assustei que tinha um monte de gente com sobrenome italiano. Eu não entendia como assim, né? As pessoas estão inventando sobrenomes italianos lá. Não, é por conta disso. Então, existe essa ignorância a respeito ali da história da imigração, porque não foram eles que sofreram, né? A imigração foi sofrida por alguns ali dentro da Península Itálica, e não por todos. Então, as pessoas aqui às vezes têm essa mentalidade que a Itália é um pedacinho de terra onde só tem umas pessoas ali, né? E todo mundo é igual, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem a mesma cultura e todo mundo teve que vir embora, né? Não é assim que funciona. É que nem no Brasil. O Brasil tem suas regiões e cada região tem um povo diferente ali, que tem uma cultura diferente, tem um modo diferente de ser, é a mesma coisa. Então não foram todos que vieram para cá, simplesmente aqueles que vieram que, na verdade, eles conhecem a história assim, e que se importam mais, né, com a nossa história. Muito bem, esse aqui é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários também o que você acha. Você sabia disso, né? Como é que é? Você já conversou com alguém aí, com uma outra pessoa da Itália que não tenha feito parte desses grupos que vieram para cá, né, imigração? A pessoa, o que falou para você? Ela sabia, né, da imigração, não sabia? E você já ouviu aí algumas histórias, digamos, alguns comentários cabeludos a respeito do Brasil, até mesmo de pessoas estrangeiras que não necessariamente façam parte, que sejam lá da Itália, de outros lugares, né? Deixa aí nos comentários algumas histórias cabeludas, alguns comentários cabeludos, idiotas, assim, meio estranhos, que você já ouviu a respeito do Brasil por parte de estrangeiros.
Vi ringrazio, una muccia, Strucon e ciao ciao.